Então, boa tarde, gente. Eu sou o Gabriel, faltou por aqui no, no slide, e hoje eu vou falar um pouco do científico para vocês. Na primeira, segunda, no caso, reunião, mas a primeira reunião administrativa. Bom, aqui é o meu índice sobre os temas que eu vou falar hoje, né? Por que dos trabalhos científicos, os tipos de estudo, como estruturar o trabalho e como a gente vai fazer as produções aqui na nossa IF, que é regional. Bom, por que dos trabalhos científicos? Eu acho que vocês já sabem, né? Tipo, residência conta bastante, no currículo Lattes, né? Toda essa parte acadêmica. E para obter, às vezes, título, né? Doutorado, mestrado e etc. Então, é uma forma de você conseguir não só tipo, ganhar títulos, mas também de conhecimento, né? Para poder fazer doutorado, PhD, etc. Quais os tipos de estudo que nós temos? O primeiro, mais básico deles, é o resumo, né, que são geralmente até 500 palavras, de 100 a 500, mas que pode variar dependendo de onde você está vendo o edital, né, às vezes congressos pedem menos ou mais palavras, e são muito rápidos de escrever, você pega alguns artigos e acaba resumindo eles de uma forma compacta. O segundo é o resumo expandido, que, como já falou, ele é um pouco maior que o resumo normal. Nele você pode pôr gráfico, imagem, coisa que no resumo simples você não pode, né? Geralmente não pode. Pode ter referência, que coisa também no resumo geralmente não, você não coloca referência. E ele apresenta geralmente de 2 a 5 páginas, mas isso não é muito bem estabelecido, depende do edital de onde você estiver vendo e da revista. Aqui está um template de um resumo simples, então geralmente o título em caixa alta, em fonte 14, o nome do autor, a filiação e o resumo propriamente dito, né? Aqui você passa a contar o número de palavras. E o resumo expandido, que também é o título, só que você vê que ele é mais dividido, subdividido, né? Então você pode ter subdivisões dentro da introdução, dentro da fundamentação, como ele divide aqui, e etc. Outra forma de artigo é o artigo completo, que aqui a gente já é um pouco mais extenso, envolve um pouco mais de trabalho, e eles são divididos em tópicos, né? Então, você vai ter, como eu vou falar mais para frente, introdução, objetivo, método, resultado e conclusão, mas também depende de onde você estiver vendo o edital. Eles variam de 15 a 20 páginas, incluindo as referências e notas. E eles seguem a BNT, tá? A norma brasileira, norma técnica brasileira. Dentro de cada modalidade, temos várias formas de redigir um artigo, e uma delas é o relato de experiência. Esse relato, ele não vale tanto cientificamente falando, né? É mais uma forma de descrever como foi a sua experiência dentro de uma determinada vivência. Então, aqui conta bastante, por exemplo, um projeto que você fez, ou como você fez um projeto, né? Você pode fazer, no caso, dentro da IF, por exemplo. Se você fizer um projeto dentro da IF, você pode escrever ele como um relato de experiência. Isso é legal porque tem poucos, né? Como eu acabei olhando na revista da OMC, e tem poucos relatos de experiência lá, né? É bem bacana de escrever. E ficou sobreposto, né? Tem um relato de caso, que vai estar aqui atrás, que cortou. Ele relata um caso, é simplesmente isso. Então, você vai ter as subdivisões do trabalho, né, assim como os outros, introdução, objetivos, métodos, resultado, conclusão. Só que a diferença é que você vai relatar um caso que você presenciou ou que você pegou uma ficha, por exemplo, né? Aqui, no caso, é um template de um relato de caso falando de um abdômen agudo hemorrágico, e eles estruturaram, daí tem fotos e tudo mais, né? Que provavelmente ele ia apresentar em algum congresso, que fica nesse layout de pôster. E o outro tipo é a revisão de literatura, né?
A revisão de literatura ela é mais fácil de construir em termos de busca de artigos e tudo mais, porque ele é muito mais acessível. Se você chegar em qualquer página da internet, né, sei lá, digita lá PubMed, você pesquisa lá segundo as palavras-chave, você vai achar vários artigos. Né? Então, a revisão de literatura, ele meio que sintetiza uma ideia a partir do todo. Você compila um monte de ideias em um só artigo. Então, aqui está o tipo de revisão de literatura e o mais feito, o mais visto, né, assim, se você olhar no site, você vai encontrar bastante revisão bibliográfica sistemática. Tá? A narrativa, ela já não é tanto, ela não tem tanto um peso científico quanto a sistemática, né? Então, a revisão sistemática, ela é muito usada principalmente na medicina, que ela tenta responder uma pergunta pré-estabelecida, né? Igual foi aquele, vou voltar ali um pouco, o abdômen agudo hemorrágico não traumático. Então, ele pergunta, né, por que essa pessoa teve digamos que eu vá fazer um trabalho científico. Por que essa pessoa teve um abdômen agudo hemorrágico? Aí, a partir dessa pergunta, eu vou escrever o meu texto. Então, eu vou pegar, eu vou buscar na internet sobre títulos que falam sobre o abdômen agudo hemorrágico, vou estudar toda a parte de todos os pontos de vista médicos e vou compilar em uma ideia só. Então, está aqui, né, o diagrama. Formular uma pergunta, definir a estratégia de busca. E aqui é importante, né, porque muita gente faz a busca de revisão de literatura sem ter uma estratégia de busca. E aqui é muito importante, porque, por exemplo, se a gente for fazer qualquer artigo, é fundamental que você tenha a ideia das palavras-chave, tá? Que você vai usar para buscar os artigos. Então, igual eu falei, abdômen agudo hemorrágico. Então, as palavras-chave poderiam ser abdômen agudo e hemorrágico. Tá? Você definiu uma estratégia de busca. Né? Vou pegar artigos dos últimos 5 anos. Ou vou pegar artigos em português e inglês. Tá? Essa é a estratégia de busca. E para definir as palavras-chave, é muito legal esse site aqui que chama Descritores em Ciências de Saúde, tá? Que é do próprio governo, e ele tem, você digita a palavra que você quer usar como palavra-chave, e ele vai te dar se essa palavra é usada ou não como um vocabulário próprio da área de buscas, tá? Então, beleza, você foi, pesquisou lá no Desk, viu que tem lá as palavras abdômen agudo hemorrágico. Aí você vai fazer a busca de dados. Você vai ler os artigos, vai ler os resumos, vai selecionar os artigos segundo a sua estratégia, e aí sim você vai começar a extrair os dados dos artigos. Né? Então, eu aconselho primeiro olhar a introdução, e a partir da introdução escrever a sua introdução, tá? E aí quando você está com a introdução completa, você vai para o resumo, lê todos os resumos, faz um resumo do resumo, do resultado, desculpa, faz um resumo dos resultados, e aí você começa a escrever dessa forma, tá? E o legal é ressaltar que a conclusão você não precisa extrair de algum artigo, a conclusão é sua no relato, na revisão de literatura, tá? Então você vai sintetizar toda essa informação e vai redigir e publicar, né, no caso. Quem dera fosse tão simples assim. Aqui, ó. Foi identificado um número X de 1.580 artigos. Só que 20 estavam duplicados, então eu vou extraindo da conta, né? Vou extraindo, aqui, ó, foram excluídos tantos porque não couberam na minha estratégia de busca, até que eu chego num número final, né, que são os artigos que eu realmente selecionei. Número de artigos incluídos na revisão. E essa tabela aqui é muito legal de fazer e ela é muito fácil de fazer, tá? E ela, assim, ajuda bastante para ter um ponto
você definir mesmo essa estratégia, e não ficar com aquele texto que às vezes até fica exaustivo. E assim a pessoa acaba lendo e fica mais didático até para quem está lendo. E aí tá, como eu vou estruturar o meu artigo? Falei, basicamente é introdução, objetivo, métodos ou metodologia, resultados e conclusão, tá? Dependendo do edital que você lê, vai ter uma especificação. Às vezes ele pede que resultados sejam discussão, tá? Eles mudam às vezes a palavra, o, mas o intuito é o mesmo, né? Introdução, você vai introduzir no assunto, vai explicar o tema, por exemplo, o abdômen agudo hemorrágico, vai explicar sobre o abdômen agudo hemorrágico, as causas, consequências, e no final da introdução você meio que mostra qual que é a sua orientação de pesquisa. Tá? Então, por exemplo, o nosso estudo foi feito a partir de um relato de caso. Aí você começa no objetivo, relatar o caso de um abdômen agudo hemorrágico acontecido em tal situação. E a metodologia, eu já expliquei, vocês se forem fazer uma revisão de literatura, que eu acho que é a mais apropriada para agora, é fazer daquela forma, selecionar os artigos, tudo certinho, encaixar, para chegar a uma conclusão de um resultado, onde você vai pegar o resultado, compilar eles e transformar no resultado da sua pesquisa e tirar suas próprias conclusões. Lembrando que cada evento tem um edital específico. Tá, e como eu vou estruturar o meu artigo? Utilizando a BNT. A versão mais recente é a 6023 de 2018. Aqui eu pus um link que tem o documento com todas as regras especificadas, está bem bonitinho lá. E se você pesquisar lá pelo termo, você já acha lá e resolve. Que, principalmente nas referências, que é mais difícil. O resto é bem simples, a formatação. Tá, e no nosso comitê? O nosso comitê, ele já iniciou as produções, né? A gente fez algumas lá, resumos e tudo mais. Só que o nosso intuito, a gente queria fazer todas as produções que nós formos fazer a partir de hoje por um resumo simples, tá? Ou resumo simples ou resumo expandido. Por quê? Porque o resumo, ele pode ser submetido em vários lugares, né? Então, tem bastante congresso que pede resumo e que está sendo online agora, então ajuda bastante se você conseguir apresentar no futuro esse trabalho lá no congresso. E porque o resumo, ele serve como uma forma de você se autoprovar, para ver se você entendeu mesmo do assunto. Se o seu resumo ficar bom, o seu texto completo, a sua revisão de literatura completa, vai ficar boa. Né? Então é meio para treinar fazer resumo, porque é fácil, não é difícil. É uma coisa fácil de fazer. Né? E outra coisa é que através das listas gerais, como eu já mandei para vocês lá no grupo, a gente tem possibilidade de publicação em revistas da própria IF. Tá? E às vezes são internacionais, como essa European STEAM, ou outras, tem a MSI, que a gente mandou também artigos, e que são muito legais de publicar, muito legais de fazer, né? Porque treinam inglês, porque treinam a produzir artigo e tudo mais. Mas eu vou continuar mandando aquelas possibilidades de publicação no grupo, para a gente conseguir fazendo melhor tudo no decorrer do ano, né? E para fazer o trabalho só precisa de organização, sabe? Dividir função, cada um vai fazer uma coisa, né? E assim a gente consegue produzir muita coisa no decorrer do ano, publicar em bastante revista e tudo mais. Só reiterando que eu mandei aquele drive no grupo, aquele drive tem bastante material legal para, resumindo o que eu falei, eu peguei de lá algumas coisas para fazer um resuminho aqui nos slides, mas lá tem um texto completo, explicando como funciona todas as produções, né, como que é um artigo completo, como que é uma revisão de literatura, quais são os tipos e tudo mais. Então, vale a pena ler. E é isso, então, aqui está um gráfico como que a gente vai fazer, né, os resumos, a gente pode, a partir do resumo, fazer um artigo completo,
publicar numa revista. Por quê? A própria revista pede um resumo. Então a gente já vai matar com duas formas. A gente vai fazer o resumo já que vai ser usado aqui na publicação. Ou também dá para fazer uma campanha, né? Por exemplo, falando sobre, sei lá, conscientização sobre a fibrose cística. Então a gente vai fazer um artigo falando sobre a fibrose e tal, e dá para fazer uma campanha, né? Tem as FISAs, que são os documentos oficiais para emitir certificado de campanha e tudo mais. Ou a gente pega os resumos e faz uma publicação diretamente, né? Vai em congresso ou em eventos e que seja. Além disso, nós também vamos auxiliar a fazer as FISAs, né? O científico auxilia na elaboração das FISAs, que são aqueles documentos para elaborar as atividades fora da faculdade, né? Por exemplo, projetos, campanhas. Elas servem para, em parte também, para emitir os certificados da IF Nacional, né? São importantes para o currículo, eles valem bastante. E, posteriormente, essas FISAs poderão ser desenvolvidas em um próprio artigo científico e publicação, né? Então, é 1001 formas de fazer artigo, tá? Só precisa de organização e tema, basicamente. E é isso, o eixo científico auxilia nas campanhas, nas FISAs, nas publicações. Agora a gente vai ter o podcast, não sei se alguém entrou agora na reunião. E quanto ao podcast, a gente vai falar melhor quando tiver em andamento os projetos. Mas, se vocês quiserem checar lá no Spotify, Colônia de Ideias. A gente lançou o episódio piloto e pretende lançar mais coisas. Gente, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, com qualquer membro da IF, tá? Comigo. E é isso, né? Você pode chamar no WhatsApp, pode chamar em qualquer lugar que a gente faz uns trabalhos ou qualquer coisa.